queremos nesse momento cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você que está na sua casa assistindo a esse culto, nós queremos aqui nesse momento dar um bem-vindo e lhe convidar para nesse momento adorarmos ao Senhor, louvarmos o seu nome, onde nós estamos, onde você estiver assistindo esse vídeo, que o seu coração, que a sua mente possa ser voltada para a adoração do nome do Senhor hoje à noite. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre este culto que nós vamos prestar a Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus querido, por essa oportunidade que temos de mais uma vez reunidos em Teu nome, te adorar, Senhor, te louvar e te bendizer de todo o nosso coração. Obrigado pela oportunidade que temos de te cultuar e pedimos, Senhor, a Tua bênção no momento em que estaremos cantando, no momento que estaremos orando, no momento que estaremos ouvindo a Tua palavra. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e que possamos cada dia mais, Senhor, cumprir fielmente aquilo que Tu tens colocado em nossos corações como propósito de vida. Deus querido, abençoa a Tua igreja, onde quer que ela esteja neste momento, que nós possamos, meu Pai, contemplar a Tua fidelidade, mesmo em meio a dias difíceis, mesmo em meio a momentos difíceis, que nós possamos contemplar que Tu és o nosso Deus e que a Tua mão está estendida sobre nós para nos abençoar. Deus querido, abençoa a nossa igreja de uma maneira geral, nosso ministério, nosso pastor presidente, todos os pastores que o auxiliam, cada obreiro, cada membro, cada congregado, que nós possamos, meu Pai, com um coração contrito, que nós possamos te adorar, te bendizer e te exaltar de todo o nosso coração. Nós te pedimos pela nossa pátria, pelo nosso estado, ó Deus, pedimos pela nação de uma maneira geral, que Tu possa, meu Pai querido, tomar as providências e, Senhor, repreendendo toda enfermidade, todo mal, tudo aquilo, Senhor, que tem preocupado as pessoas, que tem afligido as pessoas, que nós possamos, meu Pai querido, ver a Tua intervenção, o Teu milagre, aquilo que Tu pode fazer, que nós como homens não podemos, que Tu possa, meu Pai querido, repreender todo o mal. Nós te pedimos, meu Pai, vem, Senhor, trabalhar em nossos corações, para que nós possamos estar, Senhor, alegres, mesmo em meio a dias difíceis, que a nossa fé, que a nossa convicção, que a nossa esperança estejam em Ti, e que o Teu nome seja glorificado por intermédio de cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A você que está em casa, pegue a sua harpa agora e vamos louvar o Senhor. Eu sei que você pode estar aí do teu lado, preocupado, atribulado, numa luta, cheio de questionamentos, mas eu quero te dizer uma coisa: devemos adorar ao Senhor. Adorar, adorar, adorar a Ele, dar graças, porque é Ele que peleja as nossas guerras. Enquanto nós adoramos, o Senhor peleja por nós. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, o hino de número 154 da nossa harpa cristã. Fá maior. 154. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração Teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais me falta Seu amor, e põe a parte minha dor, o nome bom de Jesus.
te louvarei de coração, teu nome, tão puro homem de Jesus. E meu pesar pude te dar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus. A minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Oh, glória a Deus. Aleluia. Doce nome de Jesus, né, irmãos? Glória a Deus. Hino de número 447. Dó maior. 447. Nasceste de novo, anda já com Deus, né? Dó maior. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, crendo acharás, ao findar a lenda lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração, foste batizado como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, crendo acharás, ao findar a lenda lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá, vida de vitória, vem com Deus, marcha para a glória, anda para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, crendo acharás, ao findar a lenda lá no céu tu estarás. Ao ver o brado, eis que Cristo vem, tens te preparado para dizer amém. Ao ver teu vestido, clareou a luz, canta por remido, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, crendo acharás, ao findar a vida lá no céu tu estarás. Aleluia. 394.
Glória a Deus. Toma aí. 394. Você está com a sua harpa aberta aí na sua casa? Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor. A mão do arado. Quem um certo dia, quem no momento da caminhada colocou a mão no arado, não pode mais parar, não pode mais olhar para trás, não pode desistir, não pode recuar. Não, de maneira nenhuma. Nada pode fazer você parar. O Senhor é contigo. A nossa vitória vem do Senhor. Se eu estou de pé, é porque Ele está comigo. Se eu tenho vitória, é Ele que me concede. Aleluia. Mas você não pode parar. Trabalhe para o Senhor, que a vitória tua vai chegar. Em nome de Jesus. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. A quanto pensando em coração vigiando, como de amor trabalhando pra teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou meu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo mais aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, nova de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás debilidades, tribulações e pesares, quando no céu defrontares perfeita paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor Jesus, para todo o povo de Deus que nos assiste nesse momento, queremos agradecer a Deus porque Ele cuida de nós. Nós queremos convidar todos para abrir suas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo de número 7, versículo a partir do verso 7. Capítulo 7, verso 7. Você que está com sua Bíblia, abra a sua Bíblia, medite na palavra, porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos fortalece. Deus tem uma palavra para você esta noite. Ouça bem o que diz a palavra de Deus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á.
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei assim também, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Essa é a palavra oficial desse culto desta noite. Eu quero me ater só ao versículo 13. A porta larga é uma porta de facilidades, mas os santos não entram por elas. Os santos vão entrar pela porta estreita. É apertado o caminho, mas o Senhor vai cuidar de nós. É apertado o caminho, mas o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixa só. Ele é nosso tesouro peculiar, e Ele está conosco. Não te assombre, não te assustas. Tudo isto vai passar. A graça de Deus, ela é poderosa para te alcançar nesta noite e fazer de você mais do que um vencedor. Não te atribula. Confia tão somente, porque o Senhor é contigo para te ajudar. Alegra o teu ser, alegra o teu coração. Deus vai te socorrer em tempo oportuno. Deus te abençoe. Nós queremos agradecer por essa palavra. Amém? Queridos irmãos, nós entendemos que o trabalho do Senhor, ele é propagado acerca das nossas ajudas. É bem verdade que o seu Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a igreja horizontal está aqui na terra, não é? Ela precisa das nossas dízimos, das nossas ofertas, porque todo momento chegam os boletos de cobrança, tá? Então você que é um crente fiel, não se esqueça de procurar o seu pastor no setor, né? Na congregação, e fazer a sua doação com amor. Deus vai te retribuir 100 vezes a mais. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entender que sem a ajuda financeira a igreja não tem como prosperar. Somente através da ajuda financeira nós temos os templos, nós temos cadeiras, som, ar-condicionado, luz, tudo isso para pagar. Deus te abençoe. Está aí o conselho de Deus para nós. É nesse momento que o Senhor quer ver a nossa fidelidade. É nesse momento que o Senhor quer ver como é que a gente verdadeiramente se coloca na posição. Amém? Eu vou louvar o Senhor com um belo hino. Acho que você já conhece, você que é da família Montese, né? O hino que o pastor Afonso vai cantar, ele é muito conhecido. É de José de Paula. Nós iremos louvar ao Senhor. Enquanto isso, você coloca no seu coração a alegria de procurar o seu dirigente Montese, seu pastor Montese, para ministrar a sua bênção. Amém? Meu filho, coloca aí um dó. De tantas coisas que andei fazendo, aleluia, de quase todas me arrependi, oh glória, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz, aleluia, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um triste
também vai te salvar. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Escuta, ó, coisas erradas que andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Canta, igreja, canta comigo, você que está aí do outro lado. A melhor coisa que eu já fiz, canta bonito, em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Canta com a alma. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz, a melhor coisa que eu já fiz. Deus te abençoe, que a bênção de Deus seja sobre você. Você agora vai ouvir a palavra de Deus ministrada pelo servo do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez nós queremos aqui trazer a palavra do Senhor aos nossos corações nessa transmissão, nesse culto que estamos fazendo. Você que está no seu lar, você que está na sua casa, nesse momento tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia, de abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 22, para que possamos, nesse momento, fazer uma reflexão a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que o Senhor Jesus trouxe como ensinamento para cada um de nós que servimos a Ele, que adoramos a Ele e que procuramos agradá-lo nos dias em que vivemos aqui nesta terra. Sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, sabemos que os desafios, eles se apresentam diante de nossas vidas todos os dias, mas sabemos também que isso não é algo que acontece só com a nossa geração, não é algo que acontece simplesmente com cada um de nós que servimos ao Senhor nos dias de hoje. Todos aqueles que resolveram servir a Deus, resolveram adorar o nome santo do Senhor, vivenciaram nas suas vidas, no seu dia a dia também, desafios naquilo que faziam dentro da sua geração. E Lucas, capítulo de número 22, traz uma palavra muito clara a respeito disso. Jesus Cristo, ele estava ali reunido com os seus discípulos, momentos antes da sua crucificação, momentos antes de ser entregue para ser levado à cruz, para morrer em nosso lugar. E ele celebra ali a última Páscoa com os seus discípulos, e ele traz alguns ensinamentos muito importantes para a vida de todos aqueles que seguiriam a ele, todos aqueles que seriam seus discípulos. E Jesus Cristo, a partir daquele momento em que celebra a última Páscoa, ele traz essas palavras, esses ensinamentos, para que os seus discípulos pudessem entender que dias difíceis viriam, que momentos difíceis viriam, mas que eles estariam amparados na palavra de Deus, nos ensinamentos de Cristo, para viverem aquilo que o Senhor Deus tinha traçado para os seus corações. Os versículos de número 39 e 40 dizem o seguinte: e saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando Jesus chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação.
Jesus Cristo naquele momento estava ali trazendo orientações maravilhosas para os seus discípulos, orientações que falariam a respeito do que aguardava os discípulos a partir daquele momento. Jesus já tinha falado para os discípulos do que ia acontecer com ele, de que ele seria entregue como se fosse um malfeitor para ser levado à cruz e morrer em nosso lugar. Mas de maneira nenhuma os discípulos que o seguiam ficariam desamparados, ficariam sem saber o que fazer. E Jesus Cristo traz ali orientações importantíssimas, não só para os discípulos que viviam com ele, estavam com ele naquele momento, mas também para todos aqueles discípulos que haveriam de crer no seu nome, haveriam de segui-lo e haveriam de adorar ele a partir daquele momento. Nós vemos que, em primeiro lugar, Jesus, quando termina de celebrar aquela última Páscoa com os discípulos, ele traz uma primeira orientação. E a primeira orientação que ele traz para os discípulos fala a respeito do serviço que cada discípulo deveria ter como realidade que aguardava cada um a partir daquele momento. Logo após a celebração daquela última Páscoa, os discípulos começam ali a discutir entre si quem seria o maior entre eles quando Jesus não estivesse mais. E Jesus vê aquela discussão, Jesus vê aquelas palavras que aqueles homens falavam e aproveita aquela oportunidade para falar o seguinte, que o maior no reino dos céus, que aquele que governasse teria que ser como quem é governado, teria que estar à disposição de todos os outros. Então Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele traz uma palavra falando a respeito do sentimento de serviço que nós devemos ter, principalmente em momentos difíceis, em momentos de dificuldades, em momentos em que a tribulação bate à nossa porta, em momentos em que nós enfrentamos situações que fogem ao nosso controle dentro da nossa realidade. Então Jesus Cristo, ele olha para aqueles discípulos e ele vê que os discípulos estavam precisando de uma orientação mais aprofundada no que diz respeito ao que os aguardava a partir daquele momento. Ele diz o seguinte: olha, vocês devem, a partir de agora, entender que a realidade que os aguarda é a realidade do serviço, que vocês devem olhar uns para os outros e devem ter em mente que vocês devem servir uns aos outros, vocês devem estar à disposição uns dos outros para abençoar a vida daquelas outras pessoas. Então Jesus, com isso, nos orienta também como discípulos dele, tanto tempo depois, que nós devemos ter esse mesmo sentimento, em tempos difíceis, em tempos de tribulação, em tempos de angústia. Nós devemos olhar ao nosso redor e devemos saber e ter a convicção em nosso coração que fomos chamados para servir. Fomos chamados para olhar a necessidade dos outros e abençoar aquelas outras pessoas com aquilo que nós podemos fazer. Seja uma oração, seja um momento de aconselhamento, seja uma palavra de encorajamento que nós podemos dar para alguém, seja um momento em que nós vamos animar outra pessoa na caminhada, seja uma ajuda, talvez até uma ajuda material que nós possamos dar. Jesus Cristo nos ensina com isso, que o discípulo que vive em um momento de crise, que vive em um momento de tribulação, juntamente com todas as outras pessoas, deve olhar ao seu redor e deve ter em mente que o seu desejo deve ser servir uns aos outros para que o nome de Deus seja glorificado por intermédio da sua vida. Jesus Cristo também fala a respeito da consciência de dependência que nós devemos ter em relação ao Deus que nós servimos. Jesus Cristo também naquele momento vê uma situação, vê Pedro como um discípulo que estava ali como porta-voz dos outros, ali se colocando diante daquela discussão, e ele olha para Pedro e ele diz o seguinte, que orou, que rogou a Deus pela sua vida, para que Pedro pudesse estar guardado e resguardado pelo poder de Deus. Pedro não entende aquela palavra e diz o seguinte: Senhor, contigo eu vou até mesmo preso, contigo eu vou até a morte, Senhor. Pedro, naquele momento, é como se ele estivesse simplesmente olhando para a sua própria força física, para a sua própria capacidade e talvez até desprezando as palavras de Jesus em relação à oração que ele fez por ele. Pedro não conseguiu ali entender, ele não teve a consciência naquele momento de que a dependência que ele deveria ter
era do próprio Deus, do poder de Deus em sua vida, daquilo que emana do alto para a sua vida. Não era a sua força física, não era a sua influência com as outras pessoas, não era a sua capacidade humana que ia fazer com que ele vencesse aquele momento difícil em sua vida. Mas ele não compreende aquilo. E nós sabemos que Pedro, depois daquele momento, acaba se escondendo ali, negando o próprio Cristo e vivendo uma situação que trouxe muita amargura ao seu coração. Então, o segundo grande ensinamento que nós vemos aqui nesse texto é que nós, em momentos de dificuldades, em momentos difíceis, em momentos que fogem ao nosso controle, às possibilidades, nós devemos sim nos voltar para o nosso Deus com a dependência, sabendo que nós dependemos dele de maneira completa. Muitas vezes nós achamos que aquilo que está ao nosso redor, o que nós temos em nossas mãos, vão ser as coisas que vão nos trazer segurança, vão ser as coisas que vão nos trazer a condição de nos livrarmos de certas situações. Mas quando nós olhamos para essa oração que Jesus Cristo fez pelo apóstolo Pedro, pelo discípulo Pedro nesse momento, nós devemos entender que a nossa dependência deve ser do nosso Deus, independente da posição que tenhamos, independente dos recursos que tenhamos, independente da questão que está ao nosso redor, que talvez nós achemos que nos traz segurança. Nós devemos olhar para esse ensinamento de Cristo e entender que nós devemos ter a consciência de que nós dependemos inteiramente de Deus. Nós olhamos para o nosso redor, nos dizem que nós estamos vivendo. Há mais ou menos 15, 20 dias atrás, estávamos com uma vida totalmente normal. Hoje já vivemos uma vida totalmente modificada, sem ter a condição de fazer tudo que gostaríamos de fazer. E isso traz à nossa lembrança, isso traz à nossa mente a falta de condição que nós temos de controlar as coisas, a falta de condição que nós temos de controlar os acontecimentos da nossa vida. Mas quando nós dependemos de Deus, nós entendemos que a nossa dependência de Deus ela deve ser completa, nós sabemos que mesmo em meio às grandes dificuldades que se abatem sobre nós, o nosso Deus, ele está no controle. Então talvez você está na sua casa hoje, talvez triste por não poder sair e fazer aquilo que gostaria de fazer, de ir ao templo, de ir na casa de um parente, que nesse momento você possa refletir e colocar no seu coração o desejo e a consciência de que nós dependemos de Deus, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem abençoado nossas vidas mesmo em meio às circunstâncias adversas que se abatem sobre nós. Devemos ter essa consciência que dependemos inteiramente do nosso Deus. Também Jesus Cristo fala que nós devemos saber discernir o momento das lutas que vêm contra nós. Aquele momento na vida dos discípulos era um momento que ia trazer muita angústia aos seus corações, era um momento que ia trazer muita dificuldade. Até ali eles estavam com um mestre, até ali eles estavam com alguém que fazia milagres, até ali eles estavam com alguém que trazia palavras maravilhosas para as suas vidas, que trazia conforto, que trazia segurança. Mas naquele momento, e alguns instantes depois, o próprio Cristo ia ser tirado ali do meio deles, ia ser levado para a cruz, para ser morto em nosso lugar. E eles viveriam ali momentos de extrema dificuldade, eles viveriam um momento de uma grande luta que se abateria sobre suas vidas naquele momento. E Jesus Cristo também traz esse ensinamento, essa orientação para os seus discípulos. Ele fala que nós deveríamos entender que existiria um momento em que nós deveríamos compreender que a luta viria e que nós deveríamos estar preparados para lutar de forma espiritual. Quando nós falamos da nossa luta, da nossa batalha espiritual, nós lembramos da orientação de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, onde ele fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas que a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, e que a nossa armadura deve ser uma armadura concedida pelo próprio Deus, através do Evangelho, através da justiça, através da fé, através de tudo aquilo que Deus, Ele
tem o poder de derramar sobre nossas vidas. Então nós vivemos também momentos de luta, momentos em que a batalha ela é imposta sobre nós, mas a nossa luta ela só é ganha quando nós lutamos espiritualmente. Nós temos o poder, nós temos a condição de nos dobrarmos diante do nosso Deus e rogarmos a Ele, apresentarmos a Ele tudo aquilo que aflige o nosso coração. Então você nesse dia também pode apresentar ao Senhor a sua angústia, apresentar ao Senhor o seu momento de tristeza, apresentar ao Senhor as suas inseguranças, apresentar ao Senhor tudo aquilo que nesse momento traz aflição ao seu coração. E Deus tem poder para trazer ao seu coração e à sua mente tudo aquilo que está faltando neste momento. Então Jesus Cristo fala também que nós devemos saber discernir o momento em que devemos lutar, em que devemos batalhar, e batalhar de maneira espiritual, para que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos na nossa fé. Mesmo que venham os dias difíceis, mesmo que venham os dias maus, que nós saibamos que o nosso Deus, Ele tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele tem poder para fazer muito mais do que aquilo que nós até mesmo cremos que possa acontecer. Ele pode fazer. Então nós devemos nesse momento também discernir que momentos na nossa vida, circunstâncias na nossa vida trazem luta, trazem tribulação, trazem angústia, mas que nós possamos nos voltar para o nosso Deus, aquele que pode fazer por nós tudo aquilo que nós pensemos em pedir a Ele, Ele tem poder para fazer em nossas vidas. E Jesus Cristo termina aquele ensinamento, aquela orientação aos seus discípulos, falando da convicção da companhia que nós temos. Nesse momento, assim como o momento que os discípulos viveram ali, talvez no nosso coração, como nos corações dos discípulos naquele momento, haja um sentimento de solidão, haja um sentimento de que nós pensamos que estamos sozinhos na caminhada, em que nós pensamos que estamos sozinhos na batalha, em que nós pensamos que estamos sozinhos em meio a tudo aquilo que se abate sobre nós. Mas Jesus Cristo fala que nós não devemos estar com os nossos corações perturbados, com os nossos corações turbados, mas que nós devemos crer que Ele está nos acompanhando e está abençoando nossas vidas. Jesus Cristo fala também para os discípulos naquele momento que, mesmo que os momentos que viriam fossem momentos difíceis para os discípulos, eles não estariam sozinhos no meio daquela dificuldade. E assim nós, que vivemos tanto tempo depois, estamos vivendo tanto tempo depois nos dias de hoje, no dia de hoje, e nós vivemos esse momento também difícil, que nós possamos ter a convicção no nosso coração de que o nosso Deus é a nossa companhia, independente do que nós estamos a passar, independente da aflição que se abata em nosso coração, independente do sentimento que nós tenhamos nesse momento, que nós possamos saber que o nosso Deus está conosco, que o nosso Deus, Ele nos ouve, que o nosso Deus, Ele olha para nós, que o nosso Deus, Ele nos abençoa de uma forma como nós nem imaginamos que Ele possa nos abençoar. Então, nesse momento, você que ouve essa palavra, que você possa refletir no seu coração, trazer à sua memória aquilo que pode trazer esperança, trazer à sua memória aquilo que vai lhe mostrar que Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas, e que esses ensinamentos que Jesus Cristo trouxe para os seus discípulos naquele dia, que eles sirvam para cada um de nós, que nós possamos, em primeiro lugar, mesmo em meio a esses dias tão difíceis, servir uns aos outros, nos colocar à disposição para abençoar outras pessoas, talvez seja por intermédio de uma ligação que você vai fazer para alguém que você está sentindo falta, que essa pessoa está sentindo falta de você também, talvez seja através de uma obra que você vai fazer, que vai abençoar outra pessoa, talvez na sua comunidade, talvez dentro do seu bairro, talvez na rua que você mora. Você pode fazer isso. Nós devemos ter essa convicção de que fomos chamados para servir, para abençoar. Também ter a consciência de que somos dependentes de Deus, que mesmo que nós tenhamos algum certo tipo de segurança em nossa vida, no que diz respeito a questões materiais, a questões no que diz respeito a situações que nós achávamos que controlávamos, que nós possamos saber que nós dependemos de Deus, que Deus é que controla
controla todas as coisas. Ele é que nos abençoa e que tem poder para modificar qualquer situação. Que nós possamos também discernir a luta e os momentos de luta que nós passamos, e que nós possamos saber que nós vencemos essas lutas de maneira espiritual. E por fim, que nós possamos ter a convicção de que mesmo que os dias sejam difíceis, o nosso Deus, Ele está conosco. O nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus continua com os seus olhos abertos, com os seus ouvidos atentos à oração que nós fazemos. Então, nesse momento, eu te convido para orar, para apresentar ao Senhor aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente, que talvez tenha trazido à sua vida tristeza, talvez um sentimento de amargura, um sentimento de angústia neste momento. Vamos entregar ao Senhor. Ele continua conosco, Ele continua nos fazendo companhia, Ele continua nos abençoando, e nesse momento Ele está ouvindo a nossa oração. Vamos todos orar em nome de Jesus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos neste momento, Deus querido, orar, falar contigo, Senhor, apresentando a nossa vida, apresentando, Deus querido, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós, Senhor amado, temos as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas nós sabemos, Senhor, que Tu estás conosco, de que Tu, Senhor, nos abençoa, independente daquilo que esteja acontecendo ao nosso redor. Cremos na Tua palavra, cremos no Teu Evangelho, cremos no Teu poder, e sabemos, Senhor amado, que Tu és o nosso Deus. Nós neste momento oramos, apresentando a nossa vida, apresentando as nossas famílias, apresentando a igreja de uma maneira geral, apresentando, Senhor, o nosso estado, a nossa nação, apresentamos, meu Pai querido, a humanidade de uma maneira geral neste momento. Quantas pessoas precisam neste momento de conforto, de consolo, precisam de refrigério, Senhor, e nós oramos e pedimos a Ti, vem fazer isso, meu Pai. Cremos que Tu és o Deus de todo poder, aquele que manifesta a Tua glória, a Tua graça, de uma maneira que, ó Deus, nós ficamos admirados, e nós rogamos e pedimos que Tu faça isso, Senhor amado. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão neste momento em seus lares, que eles possam se sentir confortados, consolados, animados, Senhor, para prosseguirem na sua jornada de fé, na sua jornada espiritual, e que nós possamos contemplar, Senhor, que tudo isso vai passar, e que nós vamos, Senhor, testemunhar das Tuas grandezas, das Tuas maravilhas, de maneira a glorificarmos o Teu santo e poderoso nome. Deus poderoso, Te agradecemos por este culto, Te agradecemos por este momento de adoração, e pedimos, Senhor, vem continuar nos abençoando, vem continuar manifestando a Tua bênção sobre nossas vidas. Deus amado, abençoa nosso pastor presidente, pastor Osíris, que Tu possa, Senhor, ser com o Teu servo, juntamente com a sua família. Abençoa os nossos pastores, Senhor, na capital, no interior do estado. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, Senhor, onde quer que nós estejamos neste momento. Abençoa a Tua igreja sobre a face da terra, que Tu possa, Deus querido, derramar, Senhor, sobre cada coração um sentimento de alegria neste momento, e que em cada coração haja uma convicção de fé de que Tu está no controle de todas as coisas. Deus querido, é o que nós Te pedimos neste momento e Te agradecemos em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa. Eu creio que Deus falou ao seu coração através desta palavra. Boas palavras, palavras boas temos ouvido nesta noite. Guarde no seu coração simples, porque a verdade é que o Senhor Jesus nunca nos desamparará. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente do que estamos passando, o Senhor está nos conduzindo, como a ama carrega a criança nos seus braços. O Senhor está nos carregando. Ele disse: poderia uma mulher deixar o seu filhinho que amamenta? Todavia, ainda que ela venha deixar, jamais me esquecerei de vós. Amém? Deus abençoe. Eu quero te convidar agora, nesse momento, para você receber a bênção apostólica. Amém?
que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações benditas do Espírito Santo repousem sobre todo o povo de Deus na face da terra, e a igreja local em que nos assiste diga amém. Deus abençoe. Amém.